Irmãs, é o 10º domingo do tempo comum. Tem duas coisas que o padre não vai falar, porque a princípio você, como católico, já sabe, né? A primeira é a questão dos irmãos de Jesus. Você, como católico, sabe que essa palavra não designa aquilo que chama para nós irmão. No hebraico não existe palavra para designar parentesco. No hebraico, a palavra, a letra A mais a letra H, A, vai dar qualquer tipo de parente. Irmão, primo, tio. Como o centro familiar não era pai e filho, era pai, irmão, todos moravam em volta do patriarca e da matriarca, não havia essa designação de palavras. O hebraico é uma língua pobre, e por isso que a palavra a pode designar tanto primo, tio, primo segundo grau, enfim. Então isso você já sabe. Por quê? Porque a igreja professa o dogma da virgindade perpétua da Virgem Maria. A Virgem Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Então isso aqui nem vou entrar. A segunda coisa também que o padre não vai falar é sobre o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo algo que é divino. Essa atribuição, ele causa o endurecimento do coração. Também é outra coisa que outro dia o padre fala. Mas, de modo geral, é quando as pessoas atribuem algo que vem de Deus como se fosse obra do diabo. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado quando ficam falando mal aí da igreja, da Eucaristia, da Virgem Maria, porque tudo isso é obra de Deus. Se falar contra a obra de Deus, você viu aqui, eles estavam acusando Jesus de expulsar o demônio pelo poder do demônio. Então, Jesus está dizendo, olha, toma cuidado. Para você saber, o pecado contra o Espírito Santo nunca é de sopetão, é sempre um caminho de endurecimento do coração. Então a gente deve tomar cuidado com aquilo que a gente fala, para não progredir e chegar nessa blasfêmia contra o Espírito Santo. O que o padre queria falar hoje é sobre a família. No texto de hoje, Jesus inaugura a sua família. A sua família já não é somente de laços sanguíneos, mas é de um laço na fé, aquele que faz a vontade de Deus. Nesses textos a gente tem dois tipos de família. Tem a família da primeira leitura, Adão e Eva, a família que escutou o diabo, a família que se tornou a família do diabo, do jeito que o diabo gosta. Nas outras leituras, no Salmo, na segunda leitura e no Evangelho, a gente tem como que Deus quer as nossas famílias. É isso que a gente vai meditar. Como se transformar numa família do diabo? Como se transformar numa família de Deus? Para se transformar, basicamente, na família do diabo é a desobediência. Para se transformar na família de Deus, basicamente é a vontade de Deus. Mas a gente vai ver pelos textos de hoje o que Deus nos fala às famílias. Então, primeiro vamos ver a primeira leitura, que fala da queda. E vamos ver o que é se tornar uma família do diabo. A primeira coisa para se tornar uma família do diabo é ter desobediência e rebelião. Como o padre falou, no fundo, a desobediência resume tudo. Mas aqui ela é o primeiro passo da degradação, o primeiro passo dessa família, de uma família se transformar numa família do diabo. A desobediência e a rebeldia. No texto é dito: então comesses da árvore de cujo fruto eu te proibi comer? A família que se torna uma família do diabo desobedece a Deus, ignorando os mandamentos. Olha para a sua família e vê se a sua família está cumprindo os mandamentos.
Olha para a sua família e perceba se o que rege a sua casa são os mandamentos de Deus. Será que são os mandamentos do mundo? Será que são os mandamentos do dinheiro? Será que são os mandamentos de Deus? O pessoal lá vai na igreja todo domingo? O pessoal lá se perdoa? O pessoal lá guarda a castidade? O pessoal lá busca manter a verdade? O respeito às pessoas? O respeito à propriedade alheia? Minha família tem cumprido os mandamentos? A primeira coisa é essa. Eu estou ensinando meus filhos a cumprir os mandamentos? Segunda coisa, culpa e vergonha. Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. A família do diabo, como Adão e Eva, se escondem por se sentirem nus. Essa família sente a necessidade de esconder os seus erros e falhas, vivendo em constante temor de serem descobertos. É uma família que tem segredos. Segredo, por exemplo, no casamento, é segredo com o capeta. Quando a pessoa se casou, ela veio aqui na frente e prometeu, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, e todos os dias da nossa vida. Isso aí significa que um passa para o outro tudo aquilo que é seu. Já que eles se tornam uma só carne, tudo que é de um é de outro. Só que uma família do diabo começa a ter segredos. Primeiro, o casal. Senha de celular. Por que segredo de senha de celular? Porque tem conversa lá que a sua esposa não pode ver? Tem conversa lá que o seu esposo não pode ver? Padre, mas isso é minha individualidade, é minha privacidade. Você quer privacidade, você não case. Porque agora você é uma só carne. Segredos de frescurite, segredos de gastos. O marido vai comprando o canário lá escondido, entra com o canário escondido. A mulher comprou mais um sapato. Segredos no casamento. Segredo dos filhos. Os filhos começam a frequentar lugares que os pais já falaram para não ir. Começam a ter amizade com pessoas que os pais já falaram que não. Começam a fazer caminhos que os pais falaram que não é para ir por ali. Segredo no casamento. Começa cada um na família, começa cada um se escondendo. Segredos no computador, no histórico do computador. Segredos com o que se ganha. Às vezes o marido não sabe o que a esposa ganha e vice-versa. Os pais não sabem quanto que os filhos ganham. Por que esse segredo? Porque daí eu posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro. Mas o dinheiro não é seu. O dinheiro é do ambiente familiar. Depois o padre vai falar disso. Terceira coisa, culpar as pessoas. A mulher que tu me destes por companheira, foi ela que me deu o fruto da árvore e eu comi. Uma família do diabo começa a culpar o erro dos outros, culpar as pessoas. Nunca assume os seus próprios erros, nunca assume os seus pecados e pede perdão. Sempre há um culpado, sempre se aponta o dedo. Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente. E é interessante que esse negócio de ficar colocando a culpa um no outro, uma hora vai chegar em Deus. A gente vive numa sociedade de vitimista, uma sociedade profundamente vitimista. Todo mundo se acha vítima. É por isso que não se suporta mais a correção.
É por isso que se corrige alguém, a pessoa fala, eu não vou mais, não falo mais com você, não sei o quê, porque ela se acha vítima. Vítima das circunstâncias, vítimas do país, vítima da família, vítima do lugar, ela é vítima. Nesse vitimismo significa que não é ela a culpada, são as pessoas. Eu sou assim por causa que fizeram isso comigo, eu sou assim porque travaram a minha vida, eu sou assim por causa disso, aquilo, outro. Você vê isso também quando as pessoas colocam uma culpa exagerada, inclusive no diabo. É muito mais fácil, por exemplo, colocar a culpa no diabo do que se converter. É muito mais fácil colocar a culpa no diabo do que às vezes tomar remédio. Olha, padre, eu estou com esse transtorno aqui, não sei o que, é o diabo, fizeram uma maldição para mim, não sei o que, está indo no médico? Não. Está tomando remédio? Não. Então, é mais fácil. Não sou eu, é o diabo. Não sou eu, é o meu marido. Não sou eu, é o meu filho. Não sou eu, é o padre, é não sei o que. É o país, é o calor, Uma hora chega em Deus. Uma hora o culpado vai ser Deus. O diabo vai fazer que a pessoa comece nessa ladainha e de novo, esse é um caminho, por exemplo, para a blasfêmia contra o Espírito Santo. Daqui a pouco ele está culpando a Deus, com falas do tipo, por que eu faço tudo certo e só me ferro? Por que eu vou na igreja, eu faço bem e Deus não olha para mim? Por que Deus esqueceu de mim? Por que a minha vida que está travada? Por que isso? Por que aquilo outro? No fundo, ele está culpando Deus. Essa murmuração nossa, gente, ela não é uma murmuração à toa. Você não murmura assim e fica no vento. A murmuração vai chegar em alguém. Chega alguém na sua família, ou em Deus, vai chegar em Deus. Olha só, Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente, mas se você pensar bem, Adão, no fundo, culpou Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Se o Senhor não tivesse dado ela, estava de boa. O Senhor foi dar a mulher, agora aí, ó. Está vendo? Uma hora chega em Deus. Então, é uma família que um culpa o outro. Que ninguém assume seus erros. Quarta coisa. Para ser uma família do diabo, conflito e inimizade. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Uma família do diabo tem um ambiente de conflito constante. Essa família se alimenta da discórdia. Como que anda a sua casa? Como que anda a conversa da sua casa? Veja, primeiro dos casais. Existe uma etapa no casamento em que um meio que se acostuma com o outro. E é uma etapa natural da vida. É para ser assim. No começo do casamento está lá cheio de foguinho, né? Está dando choque um no outro. Mas conforme vai passando o tempo, vai baixando a temperatura. Vai chegando a idade, vai chegando, né? Segunda leitura fala isso, depois o padre vai falar. E é natural, então, que as coisas abaixem, mas você se torna especialista na outra pessoa. Você já sabe todas as suas virtudes e todos os seus defeitos. E chega nessa etapa de sinal amarelo, em que começa pequenas rixas entre o casal, como se fossem rixas de irmão. Eles têm intimidade, eles se amam, mas só que começam rixinha de irmão. Então começa a brotar invejinha, disputa, palavras. O outro sabe o que dói no coração do outro. A partir disso, começa pequenos conflitos. E aí é uma indireta, uma espetada. O marido tem preguiça de responder a esposa não respeita o espaço também de silêncio do cara, do homem, o homem é assim. Aí começa gerar pequenas trincas no casamento. Se isso não é resolvido, esses conflitos começam a aumentar e cada vez vão ficando pior.
de chegar no ponto de que um não suporta o outro respirar. O barulho que faz o nariz do cara já irrita ela. O jeito que ela come já irrita ele. São conflitos que vão sendo gerados e vão gerando discórdia. E daqui a pouco entra a violência, e daqui a pouco entra a frustração, daqui a pouco um não procura o outro, e aqui procurar não só na intimidade, mas também para procurar, para saber como é que foi o dia do outro, do que o outro está precisando, qual que é a conquista do outro. Com os filhos a mesma coisa. Enquanto não se iluda, enquanto é criança, ele está aí na sua saia, na sua barra da sua calça, e você é o ídolo dele, você é a ídola dele. Mas conforme vai crescendo, vai vindo a adolescência, eles vão projetando essa amizade, essa proteção nos amigos. Os pais começam a virar os inimigos. Parece que os pais que querem o mal do jovem, os amigos que querem o bem, o namoradinho que quer o bem, a namoradinha que quer o bem, o cara da biqueira que quer o bem, o cara que dá presente para o cara que quer o bem, o cara que fala que a sexualidade é aberta. Daqui a pouco a pessoa vai se envolvendo nisso, e daqui a pouco esse jovem, que antes era o bonitinho lá, que era coroinha, era acólito, cantava na missa, tal coisa, está lá de cabelo roxo, língua rachada, tatuagem até no zóio, porque começa com pequenos conflitos internos dentro dele, e daqui a pouco ele está externando isso. Se um casal não busca Deus, tudo isso que o padre falou está propício a começar grandes conflitos. E aí você vê, por exemplo, o absurdo que é um filho fica sem falar com o pai, o irmão fica sem falar com outro irmão, os casais vivendo em pé de guerra. É o caminho que o diabo faz, um caminho de conflito. Às vezes vem casais aqui, padre, a gente não sabe por que se separou, não teve traição, não tinha vício, a gente se dava bem, e de repente, esse nunca é de repente, foi um trato com o diabo, foram pequenos conflitos que foram aumentando. Por isso da importância de se importar com o outro, de perceber o outro, e não simplesmente, como o padre disse, chegar nessa fase e saber que a pessoa já não gosta, ele não gosta de, sei lá, de toalha molhada, de copo não sei de que jeito, a outra pessoa já não gosta, então por que você vai provocar? Por que você vai espizinhar com aquilo que você sabe que irrita? Você sabe quando eles assistem futebol, se o time dele perde, ele fica irritado, por que você vai espizinhar naquela hora? É o diabo, é ouvir o diabo. Que nem o padre disse, você é especialista na sua família, você já sabe o que ela gosta, o que ele não gosta, o que seus filhos, você sabe, então você tem que usar de inteligência. Mas a gente usa de inteligência para o mal, escuta o diabo, que assopra conflito na família. A perca da paz e harmonia. Ouvi tua voz do jardim e fiquei com medo, por isso estava nu e me escondi. Veja, quando Deus cria o Éden, Ele cria na perfeição. Há uma perfeição da estrutura do jardim. Lembra? Deus viu que tudo era bom. O pecado, ele quebra a estrutura da harmonia e da paz no jardim. Eles vão ter que ir embora do jardim, porque o jardim é feito por Deus e deve permanecer como ele é, mas há uma desarmonia. Assim, o casamento, a família, quando começa a ouvir o diabo, há uma desarmonia em todos os aspectos, há uma ruptura. Ruptura, primeiro, nas relações, no respeito um com o outro,
no cuidado um com o outro, na hierarquia das relações. Hoje, por exemplo, entrou na cabeça da turma que os filhos são mais importantes que o cônjuge, mas na Bíblia não é, porque você se torna uma só carne com o seu cônjuge, com a sua cônjuge. O seu filho é fruto da carne dos vocês dois, e o seu filho vai encontrar lá a cremosa dele, e vai ser uma só carne com a outra, e vai seguir a vida dele. E quem vai aguentar você até a velhice é ela. Quem é para aguentar você até a velhice é ele, e assim por diante. Essa é a estrutura da hierarquia, do jeito que está na Bíblia. Mas começa a ter um amor desordenado. Então, por exemplo, o filho se torna mais importante do que os dois. Um filho vai e desacata, por exemplo, a autoridade do pai, desacata a autoridade da mãe, e o outro não chama atenção, o outro deixa, porque não é com ele. Não, gente, você tem que chamar, respeita a sua mãe, respeita o seu pai. Que isso? Esse é jeito de... Depois, vocês dois se acertam, se o marido exagerou, se a mulher exagerou, depois, mas na frente deles, vocês não podem desacatar um ao outro, porque a autoridade de vocês prevalece, deve prevalecer. Mas um fica desacatando o outro, de forma que ainda fica, seu pai é um traste, sua mãe é um não sei o quê, e começa aquela coisa arada. Há uma desarmonia, há uma quebra. Há uma quebra nas relações, enquanto filho que quer mandar mais que o pai, que quer mandar mais que a mãe. Ou mandar igual, não precisa nem mandar mais. Numa casa, se a hierarquia de poder estiver igualada, essa casa vai acabar. Porque Deus não constituiu a família como democracia. Há um elemento, daqui a pouco o padre vai falar, de descobrir a vontade de Deus enquanto família. Mas uma casa onde o pai manda igual o filho, essa casa vai acabar. Há uma hierarquia dada por Deus, Romanos capítulo 8, toda autoridade foi dada do alto, e quem recebe essa autoridade vai ser cobrada por ela. Você vai ser cobrado de Deus, não se você foi amiguinho do seu filho, amiguinho da sua filha, mas se você foi pai, se você foi mãe. Você sabe que amiguinho, sabe, passa a mão na cabeça, quer agradar o outro. Agora você, como pai e mãe, tem que contrariar. Essa desarmonia, quando começa a se ouvir o demônio, ela vem também na questão psíquica, afeto psíquico. Se você, no atendimento, você viesse aqui comigo durante a semana e visse o quanto de pessoas que sofrem por algo psíquico, fruto de uma família desestruturada, ansiedade, medo, fobia, depressão, não aceitação de si mesmo, raiva do mundo, tanta coisa que brota, feminismo, machismo, vícios, que já brotam na raiz da própria família. A família acaba sendo o lugar de catequese dessas coisas, de se criar medo, de se criar insegurança, de se criar vício, de se criar pornografia, de se criar... O padre sempre fala, por exemplo, ao pai foi dado a chave da casa. O pai é responsável daquilo que entra, aquilo que sai dentro de casa, espiritualmente principalmente. Pensa assim, o padre é o pai da paróquia, foi dado ao padre a chave da paróquia. Se eu decido assim, eu, Padre Enéas, falo assim, olha, não tem mais confissão nessa paróquia, eu fechei a ação da graça para os meus filhos. Não, vai ter confissão todo dia, vamos ter missa, vai ter missa tal hora, vai ter não sei o que, eu estou abrindo a casa, a graça para os meus filhos. Você pai, você mãe, mas de modo especial você pai,
você exerce essa autoridade dentro de casa. Então, quando você vai lá e tem seus segredinhos de pornografia, de bebida, disso, aquilo, outro, não ache que aquilo afeta só você. Você está abrindo ou fechando a casa para a ação do inimigo na sua família. E aí causa o quê? Desestrutura, ruptura. Se um jovem, por exemplo, é educado na pornografia, qual é o olhar que ele vai ter amanhã para a esposa dele? Qual é o olhar que ele vai ter em relação às mulheres? Se uma menina é abusada pelo pai quando criança, se uma menina é abusada não só sexualmente, mas psicologicamente pelo seu pai, pela sua mãe, como é que ela vai ser amanhã ou depois? O que ela vai gerar? Então, veja, esse desequilíbrio ele vai causando um monte de doenças na alma das pessoas. Ao vir o demônio, causa desequilíbrio também financeiro, gente. Não escuta a Deus, compra-se por impulso, compra-se em segredo, cada um achando que o dinheiro é seu. A gente atende gente ainda assim. Padre, mas eu ganho tanto e ela ganha tanto. Não, não é isso, gente. Lembra que o padre falou? Quando há o casamento, uma só carne. Então tudo é de um, é de outro, não tem mais conta separada, não tem, sabe? A TV é minha, o som é dele, não sei o quê. Não tem mais isso, não tem mais, é do filho, é nosso. Mas as famílias vão sendo ponto de individualismo, vão formando pessoas cada vez mais egoístas e individuais. A questão, por exemplo, de não ter filhos é outra coisa, não ensina a criança a repartir, ele é o único, ele é exclusivo. Esse desequilíbrio vem quando, por exemplo, as pessoas gastam além da conta. Há um desequilíbrio ali, está se escutando o diabo. Gasta-se sem necessidade, gasta-se sem saber qual é a vontade de Deus. É um desequilíbrio. Depois, de novo, a murmuração vem justamente contra Deus, né? Por que a gente está passando por isso? Por que você, por exemplo, homem, acontece com mulher, mas basicamente é com homem. Você tem uma responsabilidade diante do seu salário. Seu salário é abençoado por Deus. Aquilo que vem do suor do seu rosto, isso aí é abençoado por Deus. De forma que você deve ser aquele, primeiro, que sabe disso, então, aqui em casa se dá o dízimo. Você deve saber também que você não pode gastar à toa esse dinheiro. Quantos homens é que estão viciados em jogo? Eu atendi, o cara perdeu 40 mil reais, que era da conta conjunta, em jogo. Aí chega para mim e fala, padre, e agora? Eu tenho que falar para ela? Não, né? Sumiu, sumiu, sabe o seu filho quando fala que achou na rua? Achei. Porque não tem responsabilidade, porque não assume, e aí as pessoas vão assim, não existe dinheiro fácil, gente. Dinheiro fácil alguém está perdendo. Alguém está perdendo, não existe dinheiro fácil. E o que vem fácil, vai fácil. Quem dá golpe, pode ver, as pessoas que aplicam golpe nos outros, elas usam do quê? Para atrair, da ganância. A pessoa sempre cai por ganância. Olha só, você tem esses 10 reais aí, ó, eu tenho um cheque aqui para descontar daqui 2 meses, mas isso aqui é de 20 reais. O cara pensa, 20 reais, então, aí você vai ver aquele checão, né? Sempre é assim, sempre é ganância. Não existe dinheiro fácil. Isso é desequilíbrio. Desequilíbrio se eu estou lá com as minhas frustrações, de às vezes não ser amada, de não ser lembrada pelo meu marido, pelo meu esposo, e vou lá e compro um negócio, compro o sapato, compro o Tupperware, compro Avon, compro não sei o que, compro não sei o que. E de uma dívida vai para outra. Quantos que a gente atende na situação? Isso causa a perca, então, da paz interna, externa, psíquica, relacional, físico, adoece. Espiritual, sexual, financeiro, desequilíbrio. Desequilíbrio quando, por exemplo, o casal, um não rela no outro. Eu acho tão bonito, meus pais
tem mais de 50 anos. Quando eles vêm para a missa, desce do carro, dá a mãozinha um para o outro. 50 anos junto. Dá a mãozinha e vem de mãozinha dada. Não vem aquela coisa lá, o marido na frente desembestado, a mulher atrás com as crianças, o cara, vamos. Fora a intimidade. Ou começa a querer inventar coisas na intimidade, porque o outro já não basta. Então tem que apimentar, mas no fundo é trazer o pecado para dentro da cama do casal, que o Papa João Paulo II fala que é um altar da vida. Desequilíbrio, culto ao diabo, ruptura com Deus. Isso aí traz ruptura com Deus. Uma família satânica, uma família que está indo no caminho de Satanás, ela rompe com Deus. Deus não é importante para ela. Então, por exemplo, quantos da sua casa, da sua família, não se importaram de vir na missa hoje? Já romperam com Deus. Alguns até estão aqui, mas preferem vir na missa cedo ou no sábado para ficar livre. Não é? Aguenta uma hora e meia, quando é 1h30 fica reclamando, porque Deus está roubando o domingo dele. Deus está tirando o tempo dele do chopp, do churrasco, do futebol, daquela coisa toda. Porque já se rompeu com Deus a estrutura. Eu quero ganhar dinheiro, o importante é ganhar dinheiro. Quanto, por exemplo, pessoas hoje que estão trabalhando em casa. Não, mas eu preciso rebocar o muro lá, não sei o quê. Tá bom, reboque o muro, mas primeiro Deus, né? O muro não vai te salvar. Se vir bandido, se der uma enchente aí, ó, você viu aí, pode ter o muro que for, de forma que a família rompe com Deus quando Deus não é importante mais lá dentro. Olha só o texto: porque fizesses isso, será maldito. Maldita, uma família maldita que rompe com Deus. Entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. A consequência mais grave é a ruptura do relacionamento com Deus. Essa família se sente distante de Deus. Pensa só, gente, a loucura que é você ter uma família hoje longe de Deus. É loucura. Como é que você manda seu filho para a escola sem rezar? O lugar que mais se passa droga no Brasil é a escola. A turma já percebeu isso. A turma fica aí falando que vamos colocar as criançadas na escola, cada vez aumentando mais a carga horária das crianças na escola, mas no fundo é doutrinação social, porque ele vai lá, ele aprende coisa que não é seu valor moral. Ele vai lá e vai vir falando coisas que você nunca ensinou. Mas aí, como há uma ruptura, você não os protege com a vida espiritual. Você não ensina a eles a vida espiritual. Depois, a hora que chegar aí a adolescência, fica, não é? A gente vê, os pais às vezes não controlam a criança com 5, 6, 7 anos, eu fico pensando, como é que vai ser a hora que tiver 16? Não sabe exercer autoridade. Como é que você manda, por exemplo, seu marido para o trabalho, se você não reza por ele? Quantos acidentes podem acontecer num trabalho? Quanta sirigaita quer acabar com o seu casamento? Quanto? Ou você pensa que ele é barrigudo assim, ó, mas, né? Burro amarrado também passa, hein? Fica marcando, fica. Pensa só quanta gente se acha assim. Para de achar que todo mundo é bom, gente. Tem gente que não é bom. Tem gente que tem inveja de você. Padre, mas não tenho nada. É assim. É assim. O pouco que você tem gente que tem inveja. É desse barrigudo aí que ela tem inveja. Como é que você vai mandar ele lá para o trabalho, vai mandar sem ter a vida de oração? Você acha que ele é o São José que aguenta as pontas? Não é? Como é que você vai mandar a sua esposa para o trabalho? Os caras ficam que nem carniça em cima. Mulher, você que é mulher sabe.
o quanto que você recebe de cantada, de jogar o verde, aquele joguinho de verde, sabe? Tá bonita hoje, meu, sabe? Vai jogando verde, vai aquela coisa toda, você sabe, você mulher, você sabe, você percebe. Aí tá lá sem conversar, tratando mal a esposa, então você está jogando ela para isso. Você mulher, às vezes fica aí, ó, hoje estou com dor de cabeça, hoje não sei o que, não sei o que. Meu irmão, minha irmã, olha só, tem dia, faça sem vontade, pelo bem do casamento. Isso é amor, é sacrifício, para que ele não caia em outra coisa, não justifica, mas, né? A gente chega num ponto, gente, olha só, chega lá a pessoa e fala assim, a mulher chegou, padre, olha só, eu não sei o que faz, não se importa comigo, casal novo, 35 anos, não se importa comigo, não sei o que, papapá, um dia fui lá, comprei uma roupinha, não sei o que, papapá, já entendi, né? Não entra mais detalhes, já entendi. E ele lá, não, mas eu tenho que passar de fase, sabe? No videogame lá, ela lá, pá, rebolando e tal, papai, ele lá na fase do videogame. Se atente a outra. Veja, eu conheço um padre que é assim, gente, que ele ficava até tarde aí jogando videogame, chegava de manhã, não conseguia acordar para celebrar a missa. Se importe com o outro. Por fim, numa família do diabo, a influência maligna cada vez aumenta mais. Cada vez a voz do diabo vai tendo mais força dentro dessa família. Se você pensar bem, o diabo sabia que não podia comer do fruto. O diabo sabia. Veja, tinha duas pessoas no paraíso, Adão e Eva. Ele chega para Eva e fala assim, ouvi dizer. Como assim ouvi dizer? Será que é Adão que falou? Não, não foi Adão que falou, é só os dois. Não tem o relato da conversa de Adão com o diabo. Ele sabia que não podia, ele é inteligente, ele sabia que não podia. Mas ele quer começar uma conversa. É verdade, eu ouvi dizer que não pode comer desse fruto. Não pode. Mas por que não pode? Aí pronto. A influência do diabo que se instaura quando entra ideias, ideologias, filosofias, a televisão. O diabo usa da televisão para influenciar as famílias, usa de práticas esotéricas, invocação de mortos, atalhos espirituais para a gente conseguir coisas. Mas no fundo é só influência do diabo que aumenta. A pessoa vai num lugar desses com uma unha encravada, mas ela sai de lá com a unha encravada curada, que não é curada, é um truque, depois outro dia o padre explica. Sai com a unha desencravada, mas sai com uma dor de cabeça. Ela vai para curar uma dor de cabeça, ela sai lá com uma infestação na sua alma, e aí vai. A família começa a obedecer ao diabo. Talvez você seja a única pessoa lá da sua casa que está lutando para que todo mundo não escute o diabo. Talvez a turma já está meio que entregue já. Por isso que você precisa se fortalecer em Deus, senão você não aguenta. Porque a gente não é diferente de ninguém. A família de Deus. Como é que a gente vê uma família de Deus? As 3 leituras mostraram como é que se deve ser uma família de Deus. Primeira coisa, clamor e dependência de Deus. No Salmo foi cantado, das profundezas eu clamo, Senhor, escutai a minha voz. Veja, se é uma família que clama por Deus, significa que é uma família que reza junto. Vamos parar de frescura, vamos acordar, gente. As famílias precisam rezar juntas. O que Nossa Senhora de Fátima veio fazer aqui? Ela veio falar do terceiro segredo? Veio. Ela veio falar do purgatório, do céu, do inferno? Veio. Mas o que ela veio de fato pedir? Para as famílias rezarem o terço.
que custa 20 minutos, você perde no Zap. Você perde vendo aqueles negocinhos assim que aparece 24 horas, lá não sei o nome. Só de ver aquele lá, você já perde já 10 minutos ali vendo. Ai, fulano foi comer lá no McDonald's. Meu, e daí? Mas eu tenho que ver. Mas eu não tenho que rezar. Ah, porque o Neymar pintou o cabelo, não sei o que. Mas e daí? Quanto tempo que a gente perde com bobeira? Política. Meu, os políticos falam um negócio hoje, daqui 2, 3 dias eles desfalam o que eles falaram. E você fica aí brigando por causa de política. Alucinado com notícia, com busca de notícia. Que nem o padre falou, com videogame, com futebol, né? Fica lá fazendo a chapinha lá, demora, não sei quanto demora lá, 2 horas, ficar fritando a cabeça lá. Pega o seu terço, vai lá, pá. Não, fica. Você, mulher, sabe, não é? Vira um lugar de fofocaiada. Pega o seu terceiro e fala para ela, não, deixa eu rezar aqui. Quanto tempo a gente perde? Por que a gente também não determina o horário da família rezar o terço, gente? Quando a mulher chama, dá briga, o filho briga, o marido briga, mas peraí, eu estou pedindo para você rezar, e está sendo briga, alguma coisa está errado, né? Por quê? Porque é o horário do meu jogo, porque é o horário do meu filme, porque é o horário de eu tratar das orquídeas. Estabelece horário, daí não tem negócio. Olha, que hora nós vamos rezar então? Vai ser 8 horas da noite? Então é 8 horas. E aí é igual trabalhar, meu. Tem dia que você não quer ir trabalhar, mas tem que ir, não tem que ir? Ah, sabe o que é? Hoje eu estava meio assim, meio down, então resolvi chegar meio-dia. Chega para você ver, não é? Você tem que chegar lá na hora, arrastado, mas tem que chegar. É assim também. Então, estabeleça. Uma família tem que clamar junto, tem que pedir junto. Gente, já pensou a força que é uma família que reza junto? O padre já falou. Faz a experiência. Bota a família para rezar 1 ano junto. Daqui a 1 ano você vem falar para mim se não mudou. Muda. É 2 coisas que mudam as pessoas: missa todo dia e terço em família. Reconhecimento das próprias faltas e confiança no perdão divino. Lembra que na família do diabo um fica acusando o outro. Aqui todo mundo sabe que erra e assume o erro e pede perdão para o erro, porque não adianta assumir o erro e não voltar atrás. Olha o que o texto fala: se levares em conta as nossas faltas, quem poderá subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu preciso perdoar o meu marido, eu preciso perdoar a minha esposa, eu preciso perdoar meus filhos, porque um dia sou eu que vou precisar desse perdão, porque eu não sou perfeito, porque eu erro. Assume o erro, olha, fui grosso, peço perdão. O que acontece com os casais? Isso aqui é um perigo, hein? Sai uma briga, e aí fica aí aquele tempinho, 2, 3 dias sem se falar, né? Fica 2 emburradinhos um com o outro aí. Não tem problema, sabe? Às vezes o gelinho é educativo também. Às vezes ele, por exemplo, não percebe, só percebe a hora que você dá gelinho. Opa, peraí, por que ela está dando gelinho? Alguma coisa eu fiz. Aí o cara fica, acho que eu fui aquele. Não é? A gente que é homem é assim. Agora, a mulher também não pode abusar, né? Porque, né? Vira e mexe, está aí dando gelinho, você não sabe nem porquê. Mas repara que é natural que dê esse gelinho um com o outro. O problema é na hora da volta. Daqui a pouco começa a falar uma coisa, olha, tem que pagar o boleto hoje. Sabe? Se obriga a falar certas coisas, depois naturalmente vão se falando de novo, sem um pedir perdão para o outro. Sem sentar e falar, opa, peraí, o que a gente errou? A coisa vai, sabe, se encaixando, e daí ficou uma mágoa aberta. A hora que pintar, vai jogar, um vai jogar na cara do outro. Com o filho, mesma coisa, bota o seu filho lá, ó, desliga isso aí, tira esse celular, agora você vai escutar. Meu, tem hora, olha só,
eu fico pensando assim, tem dia que eu desço para o atendimento, que eu fico pensando assim, será que eu sou padre ou sou conselheiro familiar? Conselheiro conjugal? Meu, olha só, esses dias eu com o Padre Santo estava falando, até de intimidade a gente tem que falar para o casal como que tem que fazer. Meu, quem sou eu para falar disso, né? Mas até disso tem que falar, ó, meu irmão, peraí, você tem que, né, ser pai, passa um perfuminho, fica aí com esse chulezão aí, quem aguenta? Né, você chega lá, pá, põe o Roberto Carlos, não sei o quê. Sei lá, meu, mas assim, o padre que tem que falar? O padre que tem que falar? Peraí, gente, tem alguma coisa errada aí. A educação dos filhos, né? O padre que tem que falar como você tem que educar o filho, isso aí era para você saber já era para você, mas não, a gente tem que ficar falando. Esperança e paciência. Uma família de Deus sabe a diferença de expectativa e esperança. Expectativa você coloca nas pessoas. As pessoas nos decepcionam e vai ser assim. Por quê? Porque elas erram. E aí vem a parte que o padre falou antes. Quando errar, você perdoa e você pede perdão. É expectativa. Seu marido vai te decepcionar, sua esposa vai decepcionar, seus filhos vão decepcionar, o padre vai decepcionar você, Deus decepciona você, porque Deus não fica fazendo seus gostinhos. Mas veja, é porque a gente cria expectativa, a gente cria esperança humana. Se você cria esperança, significa que é algo que Deus prometeu, e aí Ele não falha. Carta aos Romanos, capítulo 5, a esperança não decepciona. Por quê? Porque a esperança vem de Deus. O problema é quando também a gente fica colocando palavra na boca de Deus, e aí você fica esperando algo que Deus não falou. Olha, Deus falou que vai reestruturar o nosso namoro, e aí a gente vai ter um casamento feliz, não sei o quê. Falou mesmo? Às vezes os sinais estão lá que é para terminar aquele namoro, né? Mas a pessoa está lá com foguinho na carça, está com paixonite e acha que é Deus que falou. Por isso, toma cuidado, principalmente você da renovação, de ficar colocando palavra na boca de Deus. Ó, meu irmão, Deus falou para mim, Deus mostrou para mim. Toma cuidado, você está colocando, criando às vezes expectativa no coração de alguém de algo que Deus não falou nada. É uma responsabilidade diante disso, gente. Mas se é Deus que falou, então Ele vai dar. Só que Ele não vai dar na hora que a gente quer. Por isso precisa de paciência. O que é a virtude da paciência? É esperar o tempo de Deus. No Senhor eu coloco a minha esperança. Eu espero em sua palavra. Foi dito no Salmo. Outro ponto, uma família de Deus. A confiança e a renovação interior. Segunda leitura. Mesmo se o homem exterior vai se arruinando, é ou não é? O cabelo vai falhando, a barriga vai crescendo, começa dores, não é? Quando eu ordenei não tinha dor, gente. Depois que eu ordenei parece que você ganha um kit dor assim, ó. Né? Depois de padre você ganha um kit dor, daí dói tudo. Começa a doer, o homem exterior vai se deteriorando, mas o homem interior deve ir crescendo. Está lá na segunda leitura. Mas é assim que está nas famílias? Não está, por quê? Porque nós temos um monte de cavalão aí que só tem tamanho e safadeza, que parece que quando o tempo passa, parece que quer viver como adolescente, como criança. Olha a crise que a gente tem disso. Dos dois, homens e mulheres, mas de modo especial dos homens. O cara tem 40, 50 anos, quer viver como adolescente. Ah, crise da meia-idade. Que crise da meia-idade? Seja homem. Quer viver que nem adolescente, quer ficar comprando coisas desnecessárias, parecendo que, sabe, achando que é o gatão ainda, o gatão da madrugada. Se enxerga, meu.
não é? Quanto? No meu tempo, que seu tempo, cara. Dá uma olhada na sua barriga aí, ó. Fica assim, sabe, querendo compensar. Quantos que eu escuto assim, padre, eu casei novo, aí já casou, aí vem um monte de filho, boleto, tá, papapá. Meu, a vida é isso, a vida é isso. Mas não, quantos que pegam, chacoalha o tapete e vai embora de casa? Quanta tentação, você homem e mulher, de suicídio, de fugir de casa. Isso é coisa de gente imatura, porque quem é maduro encara as suas cruzes, encara a sua limitação, encara o seu dever. Mas na medida que vai passando o tempo, vai virando criança, vai virando adolescente. Quantos idosos que estão assim, gente? Você me fala, né? Quando eu venho para cá, eu passo lá na frente da terceira idade lá, né? Melhor idade agora, terceira idade. Você passa lá, 2 horas da tarde, tá cheio de velhinho lá, pá, velhinhas lá, tudo, sabe? E ficam lá, tudo malandrão assim, né? Pá, mascando chicletes, tal e coisa. Aí você vai conversar com uma pessoa dessa, ela fala assim, não, meus filhos tá criado, já tô aposentado, não devo satisfação para ninguém. E aí vira um pegador, um velho pegador. Uma velha assanhada. Meu, que coisa feia, gente. Está lá a família se perdendo, os netos se perdendo e ele lá no assanhamento. Em vez de criar maturidade. Lógico que pode passear, lógico, mas só que veja, é para você, o que São Paulo está falando aqui, conforme vai passando o tempo, você vai criando maturidade, você vai ter vida interior, mas está ao contrário, vai chegando a idade, as pessoas querem viver que nem adolescente. Quantos casamentos, sabe a coisa que mais dá nulidade de casamento? Imaturidade. Imaturidade é a coisa que mais dá nulidade de casamento. Só tamanho safadeza. Não tem estrutura física, não tem estrutura psíquica, não tem estrutura financeira, mas já quer ter vida íntima, quer ter vida conjugal, aí vai morar no fundo de casa, aí você sabe tudo o que acontece. Vou falar um negócio aqui, olha só. Morar no fundo de casa tem que ter prazo de validade, gente. Não dá certo. Tem que ter prazo de validade. É assim, é um período, aconteceu alguma coisa, é assim, nós estamos... Mas não, vai lá, encosta lá no fundo e vai ficando. Daqui a pouco começa aquela ciumeira da sogra com a nora. E cunhado que entra na briga. É filho de não sei quem que vai lá e pendura na sua televisão, você não pode falar nada. Ele é hiperativo, tá lá um moleque, lá parece que tá com capeta no corpo. Você quer trazer ele aqui pro padre, exorcizar ele. O cara bebe lá na casa da sogra, depois vai dar vexame lá na sua casa. Meu, é só treta. É um que canta a sua mulher, eu não sei o que. Meu, vem ficar uma semana aqui no atendimento pra você ver o que a gente atende. Tem que ser prazo de validade. Olha, vamos ficar lá, vai 6 meses? 6 meses. Então vamos ver se nós dá um jeito, não tem que sair. Outra coisa disso, o cara fica sempre, o cara ou ela, sempre na barra dos pais. Sempre assim, sabe? Faz dívida, compra um carro que não era para comprar, compra não sei o quê, mas aí ele sabe que se não der, o pai com a mãe vai lá e cobre. Vira homem, cara. Fica aí até, sabe? Só falta o seu pai com a sua mãe pôr você no berço. Olha que triste isso. Quantos homens que ficam com ciúme da criança. Nossa, a criança, aí a mulher tem que dedicar o tempo dela para a criança. Mas o cara está com ciúminho, ela não tem mais atenção para mim, para Deus, não sei o que. Vira homem, cara. É bebê, você quer que troque sua fralda também? Meu, que infantilidade, meu, fica disputando amor com um bebê. Fica aí com manha, sabe? Resiliência e perseverança. Olha o que São Paulo fala, segunda carta de hoje. Por isso, não desanimemos
Vou repetir, não desanimemos. Quanta gente desanimada, hein? O volume insignificante de uma tribulação momentânea, vou repetir, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória que é eterna. Estava na segunda leitura de hoje, você prestou atenção? Não, estava dormindo, estava pensando no almoço, A família tem que resistir, tem que passar por provações juntos, vai ter dia que não vai ter mistura. Que bom que vai ser assim, para valorizar. Que bom que vai ser assim. Tem dia que você não vai comprar o tênis que ele quer, você vai comprar o tênis que você pode. Que bom que é assim. Vai ter que aprender a passar obstáculos juntos, a viver um ajudando o outro, a viver apoiando o outro. Quanto tempo faz que você não se alegra com a conquista do outro, gente? Não faz tanto tempo que ele está falando aí da promoção, de ganhar mais, não sei o quê. Aí veio a promoção, aí você, esposa, não liga, não dá bola, escuta o que ele falou, ele conquistou algo, fica alegre com ele. Ela aí está sonhando, sei lá, em fazer uma faculdade que ela queria, agora, depois de casado, já que ela fez tal, ela conquistou aquilo. Valorize isso, valorize a conquista do outro. Meus irmãos, faz um mês, teve acólito que recebeu a investidura, não tinha o pai com a mãe, não estava aqui, teve que pegar alguém na hora, laço lá, para pôr a túnica. O que é isso, gente? Valorize a conquista do outro, apoie o outro. São as resistências que vocês passam juntos, as vitórias também devem ser juntos, meu. Isso aí é um sinal que eu não se importo com o outro. Unidade e harmonia. Olha que Jesus fala, se uma família, ele falou, se uma família se divide contra si mesmo, ela poderá manter-se? Ele falou hoje no Evangelho. A família de Deus é unida e harmoniosa. Eles evitam divisões eternas. Veja, não quer dizer que tem discordância. Discordância vai ter, é natural. Mas discordância é diferente de ruptura. Unidade não é o mesmo que uniformidade. Mas tem que ter um elo de união na família, e esse elo de união da família se chama Deus, o amor de Deus. Penúltima coisa, resistência ao mal. A família tem que perceber que o demônio quer destruir a sua casa, quer destruir a sua família. Então a gente precisa resistir ao mal, às ofertas do mal, às ofertas, facilidades do mal, as coisas do mal que querem entrar na sua casa, as coisas do mal que querem destruir a sua casa, a sua família, seus filhos. Para isso, não é da noite para o dia. Por exemplo, você tem que educar seus filhos na lei de Deus, na catequese, do não uso da droga, da vivência da castidade. Você tem que ir educando, não é? Pensa só, aí manda para a catequese, e acha que é a catequista que tem que ensinar tudo isso em 1h30 por semana. E seu filho acessa a internet, tem televisão, tem escola, tem tudo isso para falar o contrário do que Deus fala. Se importe com eles, presta atenção. Hoje nós estamos num ponto que você, que tem filho na escola, você precisa ver o que eles estão aprendendo. Você manda seu filho para a escola, ele está aprendendo algo que você não concorda, não ensina, mas você não tem tempo. Vem a criança lá que faz um desenhinho, faz não sei o que, o pai não se importa, quer ver o jogo, quer ver lá o comentário, manda sair daqui, manda não sei o que. Gaste tempo com os seus. A hora que você vê, cresce, está um cavalão, uma cavalona aí, estranho dentro de casa, e você se vê um desconhecido diante do pai, do filho, entre a esposa. Olha só, às vezes a gente vai fazer, aguenta, gente, que o assunto é sério, é família, tem que lastrar, sabe? Às vezes a gente vai fazer bodas de casamento,
E aí tem o rito. Aí você fala, vai trocar aliança. E aí você fala, olha para ela. Um não consegue olhar na cara do outro, vive 50 anos junto, 25 anos, e não consegue olhar na cara do outro e falar, eu te amo. Quanto tempo faz que você não diz eu te amo para sua esposa? Tem vergonha de falar isso? Tem receio de falar isso? Presta atenção, gente. Você tem que ter tempo para ela, tempo para ele. Vai passear, vai fazer alguma coisa junto. Tem que ter um tempo aí seus de namoro. Te mostrar carinho. Deixa os filhos na sogra aí, ó. Ah, pai, não tá sem dinheiro. Vai no Mercadão lá, compra 2 pastel e um pingado, já era. Divide o copo ainda para ficar a baba um do outro, assim, ó, para dar mais liga ainda. Leva lá na festa junina do Padiné semana que vem. Tira o milhão do dente dela e tem um negocinho aqui no seu dente aqui, é um milho, não um milho, um sabugo mesmo de milho. Mostra carinho para outra pessoa, sabe? Passa a mão assim, cabelo bonito, dá aquela travada assim no dedo, assim. Perceba o outro, perceba seus filhos, gente. Valorize, sabe? Rezou Ave Maria, olha que bonitinho, rezou Ave Maria, aqui servi hoje. Valorize as pessoas. Na hora que aperta, é na família que você tem que correr. Por fim, uma família de Deus, ela quer cumprir a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. A família de Deus prioriza fazer a vontade de Deus acima de tudo. Pensa só, se na sua família tem lá 4 pessoas, 5 pessoas, então cada um tem sua vontade. Então significa que cada um vai para o seu canto, cada um vai para o seu lado. Não, gente, qual é a vontade de Deus na nossa família? Qualquer decisão. Padre, apareceu uma oportunidade de serviço, não sei na onde, uma casa não sei na onde, a gente troca de casa, não sei o quê. Põe o seu povo para rezar. Escuta eles. Deixa eu dizer uma coisa. A palavra do pai e da mãe sempre prevalece. Sempre vai ter peso maior, mas você tem que escutar a cambadinha. Que às vezes Deus fala pela cambadinha também. De novo, o peso do pai e da mãe deve prevalecer. Para isso, ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe a rota, ninguém sabe. Precisa de um GPS. Esse GPS se chama oração. Vocês rezam junto, vão tomar decisão. A nossa família vai para cá. E aí o pai assume a bronca. Faz que nem São José, meu. Vai fazer a vontade de Deus. Olha, vai para o Egito. Pensa só se Maria fosse, sei lá, uma mulher louca. Nossa, mãe, pro Egito, meu, com aquele calor, não sei o que, papai. Então ficasse lá. Se ficasse lá, o que ia acontecer? Não é? Acima de tudo, aquilo que o padre disse, uma família que quer ser do diabo é uma família desobediente. Uma família que quer ser de Deus é uma família que faz a vontade dele. É urgente, gente, porque a briga é família. Desde o começo da Bíblia, a briga é família, a questão familiar. Salve os seus, fazendo a vontade de Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.